Se eu contar exatamente o que fiz naquela noite, talvez ninguém me perdoe, talvez nem eu mesmo mereça o perdão. Sou um velho hoje, com as mãos tremendo e olhos cansados, mas ainda lembro a cara daquele homem, como se fosse ontem. Lembro do cheiro da pólvora e da chuva misturada ao barro. Lembro do momento em que escolhi viver e deixei outro morrer. Esse é o começo da minha confissão. Eu fui criado para obedecer, para proteger e para nunca questionar uma ordem. Entrei no exército com a ilusão de que honra era sinônimo de verdade. Usei uniformes que me assentavam como promessas de coragem. Ganhei medalhas que brilhavam mais do que eu me sentia por dentro. Aprendi a falar de sacrifício sem saber o preço real do silêncio. As histórias de bravura se tornaram sombras nas minhas noites, e então veio a noite que apagou todas as luzes. Estávamos cercados num vale que não constava em mapas de pai ou de filho. Os tiros caíam como chuva metálica, e cada passo era improviso e medo. Vi um homem ferido, estirado entre pedras e sangue, sem forças para gritar. Ele me pediu ajuda com os olhos, um pedido que perfurou meu peito. Ao lado, uma brecha estreita no muro prometia salvação imediata. Um comando foi dado e a ordem era simples: sigam e sobrevivam. Foi ali, naquele segundo, que escolhi o meu caminho. Ainda posso ouvir o estalo dos meus ossos quando corri para a abertura. Minha respiração era uma máquina de desculpas em movimento. Pensei na família que esperava cartas, em netos que talvez eu nunca veria. Pensei nas ordens, na cadeia que me destruiria se eu voltasse. Cada pensamento se transformou numa pedra que me empurrou adiante. Deixei-o ali, deitado entre a lama, com o corpo tremendo e o olhar vazio. A salvação me alcançou e a culpa veio junto. Sobrevivi. Mas a vitória não tinha festa, tinha um lugar vazio no peito. Havia um bilhete de coragem que eu não conseguia escrever para ninguém. Naquela noite, enquanto os fogos-fatos celebravam nossa retirada, eu fechava os olhos. Via o rosto dele aberto na memória, como uma ferida que não cicatriza. Cada manhã depois foi uma conta que eu não podia pagar com palavras. Dormia e acordava com o mesmo pesadelo. Os olhos que me pediam socorro. E o nome dele, que eu não sabia, tornou-se o som que me acorda. Hoje sou um homem de cabelos brancos e passos lentos, mas a lembrança pesa igual. Carrego dentro de mim uma sentença que nunca foi escrita por um tribunal. Gastei anos construindo desculpas que o tempo foi corroendo. Agora escrevo para entender, talvez para dividir esse fardo com alguém. Não procuro absolvição fácil, apenas quero que minha voz chegue onde o silêncio residiu. No fundo, sei que a pergunta que me persegue é simples e cruel. O que vale uma vida contra a minha? Depois daquela noite, o silêncio virou meu companheiro mais fiel. Os outros falavam de estratégia, de sorte, de como escapamos vivos. Eu sorria por educação, mas por dentro algo já tinha morrido. Descobri que sobreviver não significa continuar inteiro. Cada passo que eu dava parecia afastar-me do homem que eu era. A honra, antes tão clara, virou um espelho rachado, e eu fingia não ver as rachaduras. Voltei para casa meses depois, recebido como herói, abraços, lágrimas, discursos cheios de orgulho e bandeiras. Minha mãe beijou meu rosto como se beijasse um milagre. Meu pai apertou minha mão, orgulhoso do filho soldado. Ninguém viu o peso escondido atrás do meu uniforme passado. Ninguém perguntou quem eu tinha deixado para trás, e eu não tive coragem de contar. À noite, o quarto se transformava no vale cercado. O teto virava céu pesado e o escuro trazia o barulho dos tiros. Acordava suado, com o coração batendo como alarme de guerra. Minha esposa me chamava pelo nome, mas eu demorava a responder. Eu estava longe, preso naquele segundo de escolha. Ela dizia que eu gritava dormindo, pedindo perdão. Eu dizia que era apenas cansaço. Tentei seguir a vida como mandava o roteiro dos vivos. Trabalhei, construí uma casa, tive filhos e responsabilidades, ensinei valores que eu mesmo já não compreendia direito. Falava de coragem enquanto escondia a verdade. Falava de honra enquanto escondia a verdade.
cada sorriso era um ensaio bem treinado, cada dia um acordo silencioso comigo mesmo. Os anos passaram, mas o rosto dele não envelheceu. Na minha memória, ele ficou congelado naquele instante final. Às vezes imagino que ele tinha família, talvez filhos pequenos, talvez alguém ainda espere por ele sem saber onde chorar. Esse pensamento me atravessa mais do que qualquer bala, porque a guerra não terminou quando eu voltei. Ela apenas mudou de endereço. Foi então que comecei a escrever sem saber porquê. Papéis guardados em gavetas, cheios de frases interrompidas. Era minha forma de conversar com um fantasma sem nome. Cada palavra escrita era uma tentativa de respirar melhor. Eu ainda não falava em culpa, só em lembrança. Mas no fundo, eu sabia, estava adiando o inevitável. A hora de encarar o que fiz ainda estava por vir. Com o tempo, percebi que a culpa envelhece diferente do corpo. As costas doem, os joelhos falham, mas a lembrança continua firme. Ela não perde força, não fica confusa, não pede descanso. Pelo contrário, fica mais nítida quando o mundo desacelera. Enquanto tudo em mim enfraquecia, aquela noite ganhava detalhes. O som, o cheiro, o olhar, tudo mais vivo. Era como se o passado se recusasse a morrer. Comecei a evitar lugares silenciosos demais. O silêncio me colocava frente a frente comigo mesmo. Preferia o barulho da televisão, mesmo sem prestar atenção. Preferia vozes estranhas ao eco da minha consciência, mas havia momentos em que nada adiantava. Em filas, ônibus, salas de espera, ele surgia, o homem que eu deixei para trás. Houve um dia em que encontrei um velho companheiro de farda. Ele falava animado, lembrando histórias como se fossem troféus. Ria de coisas que para mim nunca tiveram graça. Quando mencionou aquela missão, meu corpo inteiro travou. Ele disse, foi um milagre termos escapado. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de responder, porque eu sabia o preço daquele milagre. Passei a frequentar igrejas, mesmo sem entender direito a fé. Sentava nos bancos do fundo, onde ninguém me notava. Ouvia palavras sobre perdão que pareciam não me alcançar. Tentava rezar, mas as frases se quebravam na minha boca. Como pedir absolvição sem confessar o pecado? Como ser perdoado quando nem eu aceitava o que fiz? Saía sempre mais pesado do que entrava. Minha esposa percebia que algo me consumia por dentro. Ela segurava minha mão com cuidado, como segurando vidro trincado. Perguntava se era a guerra, se eram memórias ruins. Eu dizia que sim, mas nunca dizia tudo. Ela merecia a verdade, mas eu tinha medo. Medo de vê-la olhar-me diferente. Medo de confirmar que eu não era o homem que ela amava. Os filhos cresceram e com eles vieram as perguntas difíceis. Pai, você já matou alguém? Um deles perguntou um dia. Engoli seco antes de responder com meia verdade. Disse que a guerra obriga homens a coisas terríveis. Não disse que às vezes ela apenas revela quem somos. Naquele momento, senti que a mentira também era uma herança. E isso me doeu mais do que qualquer lembrança antiga. Com os anos comecei a entender que fugir cansa mais do que enfrentar. Meu corpo já não aguentava tantas noites mal dormidas. Minha mente implorava por um descanso que não vinha. Foi então que decidi voltar ao passado, mesmo tremendo, não fisicamente, mas com coragem suficiente para olhar. Eu precisava dar um nome àquele homem, e talvez, finalmente, dar um nome ao que eu me tornei. Decidi procurar registros antigos, pastas amareladas pelo tempo, documentos que eu havia jurado nunca mais abrir. Minhas mãos tremiam como se ainda segurassem um fuzil. Cada folha virada parecia um passo dentro do vale novamente. Nomes, datas, códigos frios demais para conter vidas. Eu procurava algo simples, um vestígio daquele homem, uma prova de que ele existiu fora da minha memória. Os arquivos não facilitavam, como se a guerra quisesse esconder seus mortos. Muitos constavam apenas como baixa não identificada. Outros tinham números no lugar de histórias. Ali percebi como é fácil apagar alguém do mundo. Basta um formulário incompleto, uma assinatura apressada. Senti vergonha por ter feito parte desse sistema. Um sistema que me salvou e ele o engoliu. Houve noites em que pensei em desistir da busca. Dizia a mim mesmo que era tarde demais, que mexer nisso só abriria feridas antigas, mas a ferida já estava aberta havia décadas. Continuar fingindo era apenas deixá-la apodrecer. Então eu respirava fundo e continuava.
não por ele apenas, mas por mim também. Em meio aos papéis, encontrei um relatório rasgado. Nele, uma anotação feita às pressas, quase ilegível. Um sobrenome, um posto, um grupo de origem. Não era certeza, mas era o mais próximo que já cheguei. Segurei aquele papel como quem segura uma relíquia. Meu coração batia forte, pesado, cansado. Era estranho sentir esperança misturada à culpa. Naquele dia, voltei para casa diferente. Sentei à mesa com minha esposa em silêncio. Ela percebeu que algo mudou no meu rosto. Perguntou se eu estava bem e pela primeira vez hesitei. A verdade estava ali, na ponta da língua. Mas eu ainda não tinha coragem de deixá-la sair. Confessar é um campo minado que se atravessa sozinho. À noite sonhei com o vale de novo, mas dessa vez o homem não me olhava com súplica. Ele apenas estava ali, esperando. Não havia tiros, nem ordens, nem fuga, apenas um silêncio pesado entre nós dois. Acordei com o coração apertado, mas lúcido. Talvez fosse o começo do confronto final. No dia seguinte ao sonho, acordei com uma decisão estranha e firme. Não era coragem, era cansaço de fugir de mim mesmo. Passei a manhã sentado, olhando pela janela sem ver nada. As árvores balançavam, livres, indiferentes ao meu peso interno. Percebi que eu tinha vivido todos esses anos em suspensão, nem totalmente vivo, nem verdadeiramente em paz. Algo precisava mudar, mesmo que doesse. Peguei os papéis e voltei a lê-los com atenção brutal. Cada linha parecia perguntar por que eu ainda me escondia. O sobrenome anotado não saía da minha cabeça. Repetiu em voz baixa, como se fosse uma oração torta. Imaginei aquele homem jovem, talvez com um sonho simples, talvez pensando que voltaria para casa depois daquela missão, e eu fui a última coisa que ele viu se afastar. Decidi procurar pessoas que estiveram naquela operação. Alguns já tinham morrido, outros se recusaram a falar. A guerra cria pactos silenciosos que sobrevivem ao tempo, mas um deles, tão velho quanto eu, aceitou me ouvir. Encontramo-nos num banco de praça, 2 fantasmas sentados. Quando toquei no assunto, seus olhos se encheram d'água. Ele também lembrava daquele homem. Ele disse que o ferido chamava por alguém repetidamente. Disse que tentou voltar, mas foi puxado para trás. Disse que ouviu o último disparo logo depois. Enquanto ele falava, algo em mim desmoronava devagar. A confirmação não trouxe alívio, trouxe peso. Agora eu não tinha mais dúvidas para me esconder. O que fiz era real, completo, irreversível. Voltei para casa andando devagar, como se carregasse um caixão invisível. Cada passo parecia um pedido de desculpas tardio. Pensei em quantas vidas cabem dentro de um segundo. Pensei em como uma escolha pode durar uma vida inteira. Naquele dia, não liguei a televisão, não fugi do silêncio. Sentei no escuro da sala e deixei a memória vir. Ela veio inteira, sem piedade. Minha esposa sentou ao meu lado sem dizer nada. Ficamos assim por longos minutos, respirando o mesmo ar. Então, pela primeira vez em décadas, eu falei. Não tudo, mas o suficiente para começar. Disse que sobrevivi deixando alguém para trás. Senti minha voz quebrar como vidro antigo. Ela apertou minha mão e não soltou. Naquela noite, chorei como não chorava desde jovem. Não era apenas tristeza, era reconhecimento. Reconhecer que a culpa não some quando ignorada. Ela apenas espera, paciente, até sermos fracos o bastante. Eu não sabia o que viria depois daquela confissão, mas pela primeira vez, não fugi do que sentia. Talvez ali começasse o caminho mais difícil de todos. Depois da confissão, a casa pareceu diferente. Não mais leve, mas mais honesta, como se as paredes finalmente soubessem quem eu era. Minha esposa não me fez perguntas naquela noite. Ela apenas me olhou com uma tristeza calma, madura. Aquele olhar dizia que algumas verdades não têm resposta e que amar, às vezes, é aceitar o peso do outro. Passei dias em silêncio, revivendo cada palavra dita. O medo agora era outro, o de ter falado tarde demais. Perguntava-me quantas décadas seriam necessárias para compensar. A culpa não tinha prazo de validade. Ela apenas mudava de forma. Mas algo novo surgia junto com ela. Responsabilidade. Não a de soldado, mas de homem. Comecei a escrever cartas que nunca enviei. Cartas endereçadas a um nome que eu mal conhecia. Pedia desculpas sem justificar, sem explicar ordens ou medo. Não falava de heroísmo nem de guerra. Falava
falava apenas da minha covardia naquele segundo. Cada carta terminava com a mesma frase inacabada: se eu pudesse voltar. Um dia, minha esposa me perguntou se eu queria continuar carregando aquilo sozinho. A pergunta me atingiu mais forte do que qualquer lembrança. Percebi que, por orgulho, eu havia escolhido o isolamento. Achei que sofrer em silêncio era uma forma de punição justa, mas o silêncio também feriu quem caminhou ao meu lado. Minha família pagou por um erro que não cometeu, e isso ampliou ainda mais minha culpa. Decidi procurar ajuda, algo que jamais imaginei fazer. Sentar diante de um estranho e falar da minha falha. No início, as palavras saíam duras, ensaiadas, mas com o tempo vieram as pausas, o choro, a verdade crua. Aprendi que reconhecer não apaga o passado, mas impede que ele continue mandando no presente. Foi um aprendizado tardio, mas necessário. Em uma dessas conversas, ouvi algo que me marcou. O erro não foi sobreviver, disseram-me. O erro foi nunca ter honrado quem ficou para trás. A frase me perseguiu por dias. Percebi que eu tinha sobrevivido fugindo até da memória dele. Talvez a verdadeira honra estivesse em lembrar, em contar, mesmo que doa. Então eu entendi o que precisava fazer, não para ser perdoado, mas para ser verdadeiro. Minha história não era de heroísmo, era de falha humana, e talvez alguém, em algum lugar, precisasse ouvi-la, não para julgar, mas para compreender, porque a guerra cria monstros e vítimas no mesmo homem, e eu fui ambos naquela noite. Decidi que não bastava lembrar em silêncio, eu precisava dar voz ao passado, não como confissão pública, mas como testemunho humano. Comecei a contar minha história para um pequeno grupo de jovens. Eles me olhavam como quem espera histórias de bravura, mas eu ofereci a eles a verdade nua, sem medalhas. Disse a eles que a guerra não ensina coragem, ensina medo, e que o medo decide mais do que as ordens. Enquanto eu falava, percebi algo mudar nos rostos deles. Não havia julgamento, apenas atenção e desconforto. O desconforto de perceber que heróis também falham. Minhas mãos tremiam, mas minha voz não recuou. Pela primeira vez contei sobre o homem que deixei para trás. Não omiti o momento da escolha, nem a covardia que me salvou. Depois daquela conversa, voltei para casa exausto, mas era um cansaço diferente, quase limpo, como se tivesse carregado uma pedra por anos e finalmente a colocado no chão. Ela ainda estava ali, mas já não estava nos meus ombros. Naquela noite, dormi sem sonhar com tiros. Foi a primeira vez em décadas. Acordei chorando, mas em paz. Passei a contar a história outras vezes, em outros lugares. Cada vez doía menos, mas nunca deixava de doer. Aprendi que algumas feridas não cicatrizam, apenas param de sangrar. E isso já é uma forma de milagre. Não falava para me aliviar, falava para que outros entendessem o custo real das escolhas, especialmente as feitas em segundos. Certo dia, recebi uma carta inesperada. Alguém tinha ouvido meu relato e reconhecido detalhes. Era um parente distante de um soldado desaparecido naquela missão. Meu coração quase parou ao ler aquelas linhas. Não havia acusações, apenas perguntas cautelosas. A história tinha chegado onde eu nunca imaginei, e agora não havia mais como voltar atrás. Demorei dias para responder aquela carta. Cada palavra precisava ser honesta e inteira. Não prometi respostas completas, porque eu não as tinha. Prometi apenas respeito e memória. Escrevi que aquele homem não morreu esquecido, que ele viveu comigo todos os dias da minha vida, e que isso era o mínimo que eu podia carregar. Quando terminei a carta, minhas mãos estavam molhadas de lágrimas, mas meu peito estava estranhamente firme. Entendi que assumir a verdade não apaga o erro, mas impede que ele se transforme em mentira. Eu ainda não sabia se teria perdão. Talvez nunca tivesse, mas pela primeira vez eu estava pronto para encarar qualquer resposta. A resposta veio semanas depois, num envelope simples e pesado. Reconheci o sobrenome antes mesmo de abrir. Minhas mãos hesitaram, como naquela noite distante. Respirei fundo, sentindo o coração bater lento e dolorido. Havia medo, mas também uma estranha aceitação. Algumas verdades não pedem permissão para entrar, elas apenas chegam. A carta não trazia ódio nem acusações diretas, trazia perguntas humanas, cheias de lacunas. Sofreu? Chamou por alguém? Estava sozinho? Cada linha era um golpe silencioso. Respondi mentalmente a todas, uma por uma. Sim, ele sofreu.
Sim, ele chamou. Passei dias tentando escrever uma resposta digna. Nenhuma palavra parecia suficiente ou justa. Como resumir uma vida interrompida em frases? Como admitir que eu fui a última esperança dele? Entendi que não havia texto perfeito. Havia apenas a verdade, nua e frágil. E foi com ela que eu escrevi. Contei o que lembrava, sem adornos ou defesas. Falei do medo, da chuva, do som seco dos disparos. Falei do olhar dele, que nunca me abandonou. Pedi desculpas sem pedir perdão. Expliquei que sobreviver não foi uma vitória, foi uma condenação longa e silenciosa. Assinei com meu nome inteiro. Depois de enviar a carta, senti um vazio diferente. Não era ausência, era espaço, como se algo tivesse finalmente sido colocado no lugar certo. Não sabia se receberia resposta, não sabia se seria odiado, mas sabia que pela primeira vez não menti, e isso me sustentou. Algum tempo depois, recebi outra mensagem, curta, direta, dolorosamente digna. Dizia que a família não me perdoava, mas agradecia por não ter escondido a verdade. Dizia que agora podiam chorar com um rosto em mente, que a ausência tinha, enfim, uma forma. E isso também era um tipo de paz. Li aquela mensagem várias vezes em silêncio. Não chorei de imediato, apenas fechei os olhos e deixei o ar entrar. Entendi que o perdão não é um direito, é um presente que pode nunca chegar. Mas a verdade, essa sim, é uma obrigação, e eu finalmente tinha cumprido a minha. Depois daquela resposta, algo em mim se assentou. Não felicidade, nem alívio completo, mas uma espécie de silêncio justo, como quando o mar se acalma após uma tempestade longa. As ondas ainda existem, mas já não ameaçam afogar. Aprendi que viver com a verdade é pesado, mas viver sem ela é insuportável. Passei a caminhar todas as manhãs, mesmo com dores nos ossos. Cada passo era lento, consciente, quase um ritual. O mundo seguia indiferente às minhas memórias. Pessoas iam e vinham, riam, discutiam, viviam, e eu finalmente me permitia estar entre elas, não como herói, nem como vítima, apenas como homem. Comecei a visitar um memorial simples da guerra, um lugar esquecido pela maioria. Lá, nomes estavam gravados em pedra fria. Passei o dedo por letras que não conheci pessoalmente. Parei diante de um nome que poderia ser o dele. Fiquei ali por longos minutos, em silêncio. Não rezei, apenas estive presente. Percebi que a honra que eu buscava não estava no passado. Ela não morava nas ordens nem nas medalhas. A verdadeira honra estava na memória e na responsabilidade, em reconhecer o que fui capaz de fazer e de falhar, em não transformar o erro em mentira. Talvez isso fosse o máximo que eu poderia oferecer. Não redenção, mas honestidade. Meus filhos, agora adultos, começaram a me ver diferente. Não como o pai silencioso e distante, mas como alguém que carregava uma história real. Contei a eles o que pude, no tempo certo. Eles ouviram em silêncio, com respeito. Não tentaram me absolver, mas também não se afastaram. Às vezes, ainda sonho com aquela noite, mas o sonho mudou. Já não corro desesperado. Eu paro, olho e fico. Acordo com o coração apertado, mas inteiro. Talvez a mente tenha aprendido o que o corpo não pôde fazer. Ficar, mesmo quando é tarde. Hoje, sentado aqui, escrevendo essas linhas finais, sei que não busco aplausos, nem likes, nem palavras fáceis. Escrevo porque o tempo está curto e algumas histórias não podem morrer com quem as carrega. Se alguém ouvir isso e pensar duas vezes antes de virar o rosto, já valeu, porque uma escolha dura um segundo, mas o peso dela pode durar uma vida inteira. Se você chegou até aqui, saiba que não contei essa história para ser lembrado. Contei porque o silêncio também mata, só que devagar. Passei uma vida inteira acreditando que sobreviver era vencer. Hoje sei que sobreviver sem verdade é apenas adiar o fim. Não existe heroísmo limpo na guerra. Existem escolhas feitas com medo e sangue, e ecos que nunca se calam. Eu era um soldado honrado, ou pelo menos acreditava ser. A honra, aprendi tarde demais, não mora no uniforme. Ela mora no que fazemos quando ninguém está olhando. Naquele vale, eu falhei com outro homem, e essa falha me acompanhou em cada aniversário, cada riso forçado. Carreguei mais do que uma arma naquela noite. Carreguei uma ausência. Não peço que me perdoe. Talvez eu não mereça esse gesto. Peço apenas que compreenda a fragilidade humana. Somos ensinados a sermos fortes, não a sermos honestos, e é a honestidade
que mais dói. Se minha história incomoda, é porque é real, e o real raramente é confortável. Se algum dia você se encontrar diante de uma escolha impossível, lembre-se de que o preço não termina no momento da decisão. Ele continua nos dias seguintes, nos anos, na velhice. Nenhuma escolha some com o tempo. Ela apenas muda de forma. A pergunta não é o que eu ganho agora, é o que eu conseguirei carregar depois. Hoje, perto do fim, não sonho com glória. Sonho com noites tranquilas e memórias honestas, com o direito de dizer quem eu fui sem mentir. O homem que deixei para trás nunca saiu de mim. Ele envelheceu comigo em silêncio. Talvez esta seja minha última missão: dizer o nome do erro em voz alta. Se essa história tocar você, não compartilhe por pena, compartilhe por consciência, para que outros entendam que guerras não acabam quando os tiros cessam. Elas continuam dentro dos que voltam e às vezes dentro dos que ficaram. Que ninguém precise carregar sozinho o peso de um segundo. Que a memória seja mais forte que o silêncio. Agora fecho este relato como quem baixa a cabeça, não em vergonha, mas em respeito. Respeito ao homem que não voltou, respeito às famílias que ficaram com perguntas e respeito a você, que ouviu até o fim. Eu sobrevivi, mas só agora aprendi o que isso realmente custou.